O tema, então, que nós trouxemos hoje se chama O Poder da Vontade. E a gente gostaria de iniciar essa reflexão com uma frase de Leon Denis, que nos tocou muito enquanto fazemos o estudo, aonde ele diz que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira com energia e constância. Então, essa afirmação, né, do Leon Denis falando sobre esse nosso potencial enquanto filhos de Deus e a nossa destinação para a felicidade, para a bondade, para o amor. E aonde não existe um exclusivismo, né, das virtudes e das capacidades de cada um de nós, mas que todos nós podemos sim e vamos conseguir alcançar essa plenitude e a bondade no nosso coração, porém com uma condição, que é o que nós vamos refletir hoje. Precisamos querer, ter a vontade e não só com a intensidade, como ele fala, com a energia, mas também com a constância, quer dizer, de forma perseverante. E para a gente iniciar, nós trouxemos aqui a definição de vontade. Então, segundo o dicionário Michaelis online, a vontade é a faculdade de que dispõe o ser humano de querer, de optar e de fazer ou deixar de fazer determinados atos livremente, sem qualquer tipo de interferência. Então, olha que interessante. A vontade, ela é uma faculdade, né? Ela é uma potência da alma, como diz Leon Denis. Então, uma capacidade que Deus nos deu enquanto da nossa condição humana. E até o próprio dicionário vai reconhecer isso, de que a capacidade de desejar, de escolher, de querer, o livre-arbítrio, ele é peculiar a nós, seres humanos, né? Estando ausente nos animais. Bom, e tem também essa questão da liberdade, né? Segundo o dicionário ressalta. Então, é a nossa capacidade de escolher associado com livre-arbítrio, né? Bom, se a gente fosse assim, então, pegar palavras-chave ou resumir o que a gente pensa quando a gente pensa na palavra vontade, nós podemos destacar o querer, né? Quase como que um sinônimo, fazer escolhas, livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolher, e algo muito importante também, o destino. Então, por que a gente pensar sobre a nossa vontade ou sobre como a gente pode aplicar essa vontade, ela é tão relevante, especialmente para nós espíritas? Porque a nossa vontade, ela plasma a nossa vida, ela cria a nossa realidade interior e exterior. Consequentemente, ela cria o nosso destino. Então, o que nós somos hoje é fruto da nossa vontade de ontem, da nossa vontade atual, e aquilo que nós seremos amanhã será resultado da nossa vontade também. Então, a vontade bem dirigida para fazer boas escolhas, espiritualmente falando, ela é uma alavanca da nossa evolução. Então, saber usar a nossa vontade é algo que a gente precisa disciplinar e aprender no caminho do bem. Bom, aí eu trouxe aquela questão célebre
do Livro dos Espíritos, a questão 909, que quando a gente lê pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, pela quarta, a gente sempre fica impactado com a resposta. Então, Allan Kardec ele pergunta à espiritualidade superior: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta ela é categórica: sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí, com essa resposta, a gente já poderia ficar refletindo, né, sobre a nossa vida o dia todo, de uma forma profunda. Porque muitas vezes a gente se pega assim pensando, nossa, por que tal coisa ainda não mudou na minha vida? Ou por que eu ainda não consegui vencer determinada questão em mim? Né? Por que isso aqui fere tanto minha suscetibilidade? Enfim, qualquer dificuldade que a gente tenha, qualquer vicissitude que nos amarfanha, qualquer paixão, né, que nós temos tantas ainda, e a gente pensa, nossa, eu faço tantos esforços. Sim, talvez, mas será que a gente realmente está fazendo tudo que a gente pode fazer? Né? Então, a espiritualidade é categórico afirmar que, para muitas questões, os esforços necessários são até insignificantes, né? Então, quantos impulsos da nossa personalidade, quantos hábitos menos felizes a gente poderia disciplinar, digamos assim, e a gente sabe que isso é verdade, né? Às vezes a gente se pega assim arrependido, que a gente fala assim, poxa, eu caí nisso aqui por uma coisa tão pequena, né? Ou não segurei a minha língua, eu poderia, nesse momento, se eu quisesse realmente, eu poderia ter respirado fundo, poderia ter me afastado daquela situação, daquele local, poderia ter dado resposta depois para aquele e-mail fatídico, né? Ou seja lá o que for, né? Eu poderia, sei lá, ter acordado mais cedo, enfim, me planejado melhor. Então, realmente tem coisas que não demandam muito esforço, mas que faltou talvez na gente a vontade. E aí a gente pode se perguntar, mas por que nos falta vontade? Né? E aí a gente pode refletir que são chamados ganhos secundários. Né? Então, em muitas questões da nossa vida, nós temos psicologicamente, emocionalmente, o chamado ganhos secundários. Então, às vezes, nós temos hábitos altamente perniciosos há muitos séculos, mas estamos apegados a eles por uma série de questões. Porque lá no fundo, a gente tem algum tipo de ganho com aquilo. Por mais que aquilo traga sofrimento, frustração, né? Traga culpa, traga raiva, solidão, enfim, todos nós estamos de alguma forma com algum tipo de ganho, né? Então, por exemplo, o orgulho ou o egoísmo, eles trazem um falso ganho, né? Uma espécie de pseudo-segurança para a nossa personalidade. Então, a gente se sente frágil, muitas vezes, pelo nosso distanciamento psíquico, vibratório, de Deus, da espiritualidade, e a gente, sem perceber, recorre a esses automatismos, né, para ter uma espécie de ganho com aquilo, uma espécie de proteção, que é uma proteção muito falsa. Né? Então, a gente veste as máscaras da nossa personalidade e por aí vai. E criamos uma série de circunstâncias onde a gente fica numa teia densa
e depois já não sabe como sair daquilo, né? Tamanho foi o tempo que a gente cultivou aquele auto-engano. Então, até a nossa falta de vontade, ela está muitas vezes relacionada com essa falta também de autoconhecimento da gente e uma ignorância que a gente tem sobre nós mesmos, né? Sobre as nossas fragilidades, às vezes sobre a nossa educação, né? Que a gente precisa rever conceitos, questões culturais, questões éticas que nos foram impostas de forma equivocada, e a gente assimilou aquilo e já não questiona mais aqueles impulsos, né? Então tem uma série de coisas, mas a partir do momento que a gente realmente cultivar essa vontade de superar a nós mesmos, Deus vai mostrando os caminhos. Bom, em uma questão anterior a essa, numa parte que fala sobre o livre-arbítrio, Allan Kardec ele faz uma pergunta muito interessante, como todas as outras, né, do Livro dos Espíritos. E ele fala assim: mas não constituem obstáculos ao exercício do livre-arbítrio as predisposições instintivas que o homem já traz consigo ao nascer? Então, Kardec aí está querendo saber assim, bom, vocês dizem que nós temos liberdade de escolha, né? Temos o livre-arbítrio. Porém, os impulsos que nós temos, né? As chamadas predisposições instintivas de caráter, né? Ou fisiológicas, seja lá o que for, elas não seriam uma espécie de impedimento à nossa escolha? Então, a espiritualidade diz que as predisposições instintivas são as do espírito antes de encarnar. Então, ponto número 1, né? Tudo aquilo que nós temos como predisposição quase que natural, né, para o bem e para o mal, é uma aquisição nossa. Então, foi aquilo que nós forjamos, que nós construímos espiritualmente com a nossa bagagem ao longo das encarnações, né? Então, só aí já é algo que nós vamos ter que lidar com aquilo, porque temos a responsabilidade de termos escolhido aquele caminho, né? E aí eles vão dizer, conforme o espírito seja mais ou menos adiantado, elas podem arrastá-lo à prática de atos repreensíveis, no que será secundado pelos espíritos que simpatizam com essas disposições. E aí vem a complicação da obsessão, da influência espiritual, que também não ajuda, né, mas atrapalha quando a gente está querendo até resistir às nossas más inclinações, né? Não há, porém, arrastamento irresistível, uma vez que se tenha a vontade de resistir. Lembrai-vos de que querer é poder. Então, até lembrando da página de hoje, né? A página inicial, que fala sobre isso, né? Então, isso é uma coisa muito importante que a espiritualidade vem nos dizer. Não existe arrastamento irresistível. Então, por mais complexa que seja uma situação na nossa vida, a gente tem o poder de optar sempre, né? Então, muitas vezes, realmente não é fácil. Existe uma avalanche de emoções dentro de nós, situações muito difíceis, material, espiritualmente, mas se a gente tiver a vontade de resistir e pedir a Deus, pedir auxílio aos bons espíritos, nós podemos superar. Então, em se tratando do espiritismo, né, como nós falamos, qual seria assim o sentido, a importância da vontade? E a gente trouxe assim essas criancinhas tão lindas comendo doce, né? Que não é para dar vontade da gente comer um doce depois do almoço,
Muito embora, se a gente for moderado, não terá problemas para a nossa dieta. Mas para mostrar o nosso lado espiritual indomável, né? A nossa criança interior, a nossa criança espiritual que nós ainda somos, né? Porque temos todos muitas vontades, muitos desejos, mas que às vezes são tão assim indiscriminados como das crianças, né? Então, se você der docinhos para uma criança, para um bebê, ele possivelmente vai entrar numa compulsão e vai comer até passar mal, ter dor de barriga, né? A gente tem até um sobrinho, que agora me recorda a história, que, pobrezinho, na Páscoa, a criança teve que ser hospitalizada, né? Porque comeu tanto ovo e ele foi encontrado depois, tadinho, todo sujo, né? Igual esse bebezinho, e comeu, abriu vários ovos a se perder de conta, e ele teve uma intoxicação alimentar, né? Então, nós, quanto espíritos, também somos assim, né? Muitas vezes a gente se sente quase que descontrolado, ou temos desejos que nós sabemos que precisamos disciplinar, porque do contrário terão consequências ruins para a nossa vida. Então, a importância da vontade com relação ao espiritismo, ela pode ser aplicada então na disciplina do nosso querer, na disciplina dos nossos hábitos, dos nossos pensamentos e sentimentos. E para nos ajudar a fazer boas escolhas para a nossa encarnação, para domar as nossas más inclinações e, consequentemente, auxiliar na nossa evolução espiritual. Por quê? Se a gente for refletir, a vontade ela é tão importante no ser humano que, estando ausente no reino animal, no reino vegetal, em tudo que vem antes de nós evolutivamente, a evolução ela se dá por automatismo, né? Até certo ponto. E isso é muito bonito porque foi percebido de uma forma muito sábia pelo Darwin, né? Pelo Charles Darwin, quando ele identifica na natureza essa lei. Muito embora ele identifica materialmente falando na evolução dos corpos, mas a evolução do espírito também é uma lei divina. E nos animais se dá por automatismo, mas no homem ela vai acontecer muito impulsionada pelas nossas escolhas, pela nossa vontade. Então, a importância da vontade para proporcionar a nossa evolução espiritual. Bom, na verdade, a gente teve a ideia de fazer esse estudo muito em função do capítulo 2 do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, que é um livro maravilhoso, como toda obra, né, que Chico nos trouxe, mas que tem uma proposta muito interessante, que pode ser resumida talvez nessa frase ali no alto, que está logo na introdução do livro, onde Emmanuel nos diz que o nosso pensamento cria a vida que procuramos. Então, por isso, o nome do livro, né? Pensamento e Vida. E eu mesmo só me apercebi disso há pouco tempo. Olhando, lendo, de repente falei, nossa, que interessante, né? Realmente, a capacidade de síntese de Emmanuel até no título, né? Onde ele vai dizer, pense e viva, né? Quer dizer, logo a sua vida, ela é resultado do seu pensamento, né? E no capítulo 2, Emmanuel vai falar sobre a questão da vontade. Então, ele vai fazer uma metáfora para falar sobre a nossa mente.
e vai dizer que a mente humana, ela se assemelha como um grande escritório, com vários departamentos diferentes. Então, temos o departamento do desejo, o departamento da inteligência, da imaginação e da memória. E ele diz que não acaba por aí, né? São alguns que ele traz para nós. E sob, digamos assim, todos esses departamentos estão sob a gerência do gabinete da vontade. Então, olha que interessante, né? A importância da vontade como o gerenciamento, como fator de organização, de construção de todos os outros departamentos, né? E ele fala que tamanha essa importância que a vontade é o que sustenta a harmonia do espírito. Então, de todas essas faculdades que nós temos de desejar, né, de adquirir a cultura, a inteligência, de imaginar, de arquivar as nossas experiências na memória, tudo isso são tesouros preciosos que a divindade nos deu. Porém, se nós não soubermos administrar tudo isso com uma vontade esclarecida para o bem, esses departamentos podem ficar, digamos assim, rebeldes e funcionar de uma forma desequilibrada, trazendo uma série de problemas e de reparações dolorosas. Na verdade, é isso que acontece com todos nós durante a nossa evolução. Infelizmente, em muitos momentos, para alguns mais, para outros menos, a gente acaba fazendo escolhas infelizes, né? E usamos essa vontade de uma forma negligente, de uma forma malévola, egóica, e com isso desgovernamos o nosso ser, o nosso potencial. E isso traz, então, uma série de resgates complexos, às vezes de muitas vidas, para uma vontade que foi mal canalizada, né? Então, o Emmanuel, ainda nesta mensagem, ele vai dizer que a vontade é o leme da alma, né? Então, que coisa assim tão importante para nós. É aquilo que vai direcionar a nossa vida, certo? Então, ele fala que a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. E é uma aquisição espiritual que a providência divina nos concedeu a nós seres humanos depois de uma viagem multimilenária do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, a gente não tem nem dimensão do que seja isso, né? Por mais que nos impressione quando a gente reflete a questão do tempo, muitos milênios, para adquirirmos o simples fato de termos a vontade, de poder escolher. Então, como é importante isso para nós espiritualmente, né? E aí ele conclui dizendo que para considerar-lhe a importância, basta lembrar que a vontade é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Então, que coisa incrível, né? De todas as forças que nós temos no nosso ser, que são muitas, a vontade, ela governa todas as coisas. Então, como que a vontade, ela é fundamental na nossa vida. E Emmanuel vai também falar a esse respeito, que a vontade pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E aí a gente vai recordar daquela história do Chico, né? Que quando ele começou a sua missão na mediunidade, a convite de Emmanuel,
e ele estava muito preocupado se ele seria capaz de fazer aquilo, estava preocupado de bons espíritos o abandonarem. E aí Emmanuel fala: olha, Chico, eu tenho 3 recomendações para você, para que você consiga concluir a sua tarefa. E aí a gente fica imaginando Emmanuel com todo aquele rigor dele, né? Aquela firmeza dele, falando isso, né? E aí Chico fala: pois bem, quais são? E aí Emmanuel diz: a primeira é disciplina. E a segunda? A segunda é disciplina. E a terceira, disciplina. Então, algo que o Chico depois acaba seguindo e segue de tal forma que parece que Emmanuel havia proposto a ele apenas 30 livros psicografados para começar, né? E Chico, no final, para nossa felicidade, eterna gratidão, ele nos traz mais de 400 livros psicografados pela espiritualidade amigo superior. Então, olha que bênção, né? Que nós temos na seara espírita, graças à dedicação desse grande benfeitor. Mostrando aí para nós a importância da vontade, que o Chico soube seguir muito bem o conselho, aplicada, né, junto da disciplina. Por quê? Porque nós precisamos nos disciplinar para fazer o bem. Na verdade, somos aprendizes, todos nós, da vida, de todas as coisas, né? Tanto intelectual quanto moralmente. Então, o bem é para nós também um aprendizado, um exercício. Então, a gente trouxe essas figuras aqui para nos lembrar que qualquer coisa nova que a gente queira aprender na vida, seja um idioma novo, seja um dom artístico, musical, né? Seja, enfim, até uma capacidade corporal mesmo, né? Um aprendizado de dança, melhorar a performance respiratória no exercício, a gente precisa para tudo isso da disciplina, do hábito, da constância, né? Então, em termos do bem, para a gente desenvolver também as faculdades da nossa alma, precisamos também de orientar a nossa vontade para nos disciplinarmos. E Leon Denis, ele vai dizer no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, algo muito parecido com isso que Emmanuel acaba de nos falar, né? Ele pergunta assim: por que meio poremos em movimento as potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. Então, todos nós, na condição de filhos de Deus, temos essas potências da alma, né? Temos, assim, o que Jesus veio falar como sendo a nossa alma um campo fértil, né? Pronto para semeadura. E a questão é que nós somos o semeador, né? Então, pela nossa vontade, vamos semear e colher. E essas potências que estão latentes em nós são como essas sementes que precisamos semear, né? Mas para que haja a semeadura, é preciso a nossa vontade, o nosso querer. E Leon Denis completa dizendo que os usos persistentes, tenazes dessa faculdade soberana permitir-nos a modificar a nossa natureza, vencer todos os obstáculos, dominar a matéria, a doença e a morte. No livro Mecanismo da Mediunidade,
que foi de psicografia também de Chico, pelo espírito André Luiz, que é um livro particularmente, como se diz, de difícil leitura, né? Tirando para os engenheiros, para o pessoal aí que tem os conhecimentos da física, né? Porque André vai trazer muito o conhecimento da mediunidade, mas do ponto de vista de como ela funciona, né? Então, trazendo uma série de conceitos que, para nós, às vezes é um pouquinho difícil da gente apreender. Mas, neste livro, o André vai falar também para a gente, em um trechinho do capítulo 11, sobre a questão da vontade, né? E como bom médico que ele não pode perder a oportunidade de falar do ponto de vista também quase que histórico, biológico da vontade, da evolução da vontade, no caso. Então, ele fala para nós que, no início, a vontade está restrita aos círculos do primitivismo, né? Então, ela se encontra presa ao instinto de preservação, fazendo do espírito um inveterado monomaníaco do prazer inferior. Então, a nossa vontade, no início da nossa evolução espiritual, como fala o André, em função da nossa necessidade de sobrevivência, que trazemos desde a nossa animalidade, né? Os animais vão ver sempre em função da preservação da espécie e do indivíduo. Isso faz com que essa necessidade do alimentar, do procriar, do sobreviver, do se defender, isso traz quase que uma vicissitude que muitas vezes se exagera em nós, seres humanos, né? Então, essa necessidade de sobrevivência, ela também acaba ficando atrelada à vontade nos seres mais primitivos. E isso se reflete em nós até hoje, né? Uma vez que todos nós, de certa forma, ainda estamos muito apegados aos prazeres do estômago, aos prazeres da sexualidade, ou aos prazeres sensoriais, né, do conforto, seja lá do que for, em detrimento da gente ainda viver muito pouco os prazeres espirituais, né, das virtudes superiores. Então, isso explica essa nossa dificuldade também de ter a vontade focalizada para as questões nobres, porque evolutivamente ainda estamos muito próximo dessa origem, do reino animal. E aí ele diz que, avançando pelo terreno inicial da experiência, aparece o homem como molusco inteligente, sempre disposto a fechar o circuito das próprias oscilações mentais sobre si mesmo, em monoideísmo intermitente. Então, olha que coisa interessante, né? Homem com molusco inteligente. Achei isso quase que assim, engraçadinho, né? Mostrando, sim, que nós, com essa realmente, com essa origem, né, animal, aonde Deus, em dado momento, nos dá a faculdade da razão, do livre-arbítrio, da autoconsciência. Nada mais é do que um animal que adquire inteligência, né? E vai ali progredindo. Mas, olha só como ainda estamos nesse patamar, né? Estamos dispostos a fechar as nossas oscilações mentais sobre nós mesmos. Quer dizer, a nossa mente ela está programada para o egoísmo, né? Então, nós estamos constantemente pensando a vida em torno do nosso umbigo, do si mesmo, né? E isso realmente é uma habituação que a gente precisa vencer ao longo do tempo. Importante uma época. Edmilson está lembrando aqui, né? Isso foi muito importante em uma época, claro, né, em função da nossa preservação enquanto espécie,
mas é aquilo, quando exagerado, traz essa chamada ilusão, né, do egoísmo, da separatividade. Então, a gente acaba que vive uma vida muito pequena, né, muito voltada em torno de nós próprios. Mas André vai dizer que o progresso, a lei do progresso, impõe novos métodos e a dor estilhaça envoltórios. Então, olha que coisa forte, né? Deus não quer que a gente fique preso, parado, onde nós estamos. Então, ele deseja, como na parábola do filho pródigo, nosso retorno, né? É o Pai que está de braços abertos para nos receber e nos aguarda quase que ansiosamente, né? Digamos assim, com muito amor. E esse Pai, ele tem mecanismos divinos que se expressam nas suas leis, né? Nas leis de Deus que são perfeitas, aonde a dor se constitui um mecanismo que a evolução vai se utilizar para nos alavancar, para que a gente não permaneça estacionado por muito tempo, né? Então, por mais que a gente esteja habituado ao egoísmo, à tirania das nossas imperfeições, a evolução vai ter os seus mecanismos libertadores, né? E olha que coisa bonita que o André conclui, onde ele diz que a vontade de prazer e a vontade de domínio, no curso de largos séculos, né, convertem-se em prazer de aperfeiçoar e servir, acompanhados de autodomínio. Gente, isso aqui é muito bonito, né? Porque esse nosso prazer inferior, que ainda nos caracteriza e que em tantas vidas vem assim usurpando a nossa felicidade enquanto humanidade, ele, ao longo do tempo, ele se transforma, ele se sublima, né? Pelo trabalho aí dos séculos. Então, às vezes, a gente tem um pouquinho de pressa, né? A gente quer já dar aquele salto quântico, coisa que até acontece para alguns, mas é um trabalho perseverante dos séculos. E esse prazer, ele vai se sublimar no prazer de aperfeiçoar e de servir. Então, o prazer que sai do eu para ir para o coletivo, né? Para o amor, para compartilhar. E vem acompanhado do autodomínio. Então, essa falta de controle que nós muitas vezes temos sobre as nossas paixões, sobre as nossas emoções, sobre os atos, ela vai aos poucos dando lugar para um autodomínio, para um equilíbrio, à medida que a gente vai se aperfeiçoando na nossa vontade e nos nossos prazeres, né? Então, achei isso aqui muito bonito. E quando a gente fala de vontade e de evolução, a gente não pode deixar de falar dos hábitos, né? Porque, afinal, a nossa vontade deve ser canalizada para a renovação do nosso ser, dos nossos hábitos. Então, Emmanuel, também no livro Pensamento e Vida, no capítulo 20, ele vai nos dizer que o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina, né? Então, o hábito nada mais é do que uma repetição, né? Então, de tanto a gente repetir, os nossos reflexos mentais, quer dizer, os nossos circuitos mentais, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente crê, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente pensa,
as emoções, de tanto a gente repetir, a gente se habitua, se identifica a estar, a ser daquela forma, né? E aí vem o hábito, bom e ruim. E, completando, ele fala que nós somos herdeiros de milênios, gasto na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Então, estamos vivendo até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, aquela história do primeiro impulso, né? Estamos dirigindo no trânsito, e aí se a gente não está naquele momento iluminado, acabamos de ouvir a palestra, acabamos de orar, fazer uma meditação, uma caridade, né? E aí alguém deu aquela fechada na gente. Ah, meu filho, qual que vai ser o primeiro impulso? Ah, vem logo o xingamento, o sangue da gente ferve, né? Ou não, mas aí vai da aquisição de cada um, né? Porém, qual é o hábito mental, né? É da raiva, muitas vezes, é da revolta, da indignação, né? Olha aí a autopreservação exagerada, né? Então, isso é o nosso hábito, é aquilo que a gente cultivou. Isso não é à toa, nós construímos isso, né? Seja a irritabilidade, seja a mágoa, seja, sei lá, o orgulho, a vaidade, qualquer coisa. Mas aí vem a nossa vontade, né? Então, o impulso nós temos, mas, como diz a espiritualidade, temos também a escolha. Então, a gente não precisa ser autômato dos nossos hábitos antigos, do homem velho, né? A gente pode iluminar exatamente os impulsos, principalmente os atos. Então, a gente começa, né, quase que fazendo aquela autoterapia, né? A gente vai conversando com a gente, né? E depois aquilo se torna um hábito, né? A autovigilância. Mas, muitas vezes, falta também a vontade, né? Como diz o espírito. Então a gente vai mão na buzina, né? E vai a irritação, principalmente se não tivermos um dia bom. Mas enfim, aí vem o nosso esforço para a gente ir se moderando, né? Se retemperando aí nos nossos ânimos. E aí vem a questão da força, chamada força do hábito, né? Que é até uma mensagem de Emmanuel, bem pequenininha, mas que resume muito esse esforço que a gente tem que fazer de criar novos hábitos. Então ele fala, quanto possível, procura acostumar-te ao bem. Olha que interessante, a gente tem que se acostumar. A gente está tão acostumado com o mal, né, ao longo de tantas existências aí, mais voltado para o egoísmo, para o orgulho, que a gente ainda tem que se acostumar com o bem. Né? E como que a gente pode fazer isso? Então, Emmanuel diz, pensa e fala no bem. Age fazendo o bem, tanto quanto puderes. Um dia compreenderás que a pessoa, seja ela quem for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no próprio coração, né? Então, são coisas simples que a gente pode ir fazendo aos pouquinhos, né? Vigiar os nossos pensamentos, perceber se estamos sendo sempre mais para a tendência para o negativo, para o juízo sobre o outro, sobre nós, a impaciência, a ansiedade, né? Então, incorporar novos hábitos, colocar as boas leituras, as boas conversas, as boas reflexões, como estamos fazendo agora, né? Aprender a falar também com mais qualidade, evitar maledicência, enfim, por aí vai, né? Cada um de nós vai começar a se observar
para ver quais são esses hábitos que a gente precisa modificar o nosso olhar, que muitas vezes é vicioso, né? Temos a tendência de julgar, de condenar, de ver algo e tirar conclusões, né? Então, enfim, é uma força contrária que a gente precisa fazer para se modificar. E Emmanuel também vai nos dizer que ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, dos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Logo, não é fácil, né? A gente sofre e vem aí a lei também do progresso, como nós vimos, associado à dor, à junção do sofrimento, não com punição, mas para nos reconduzir, para nos impulsionar para Deus, né? E precisamos ter o esforço máximo. Olha só os detalhes, né? Não é só esforço da vontade, é o esforço máximo. Então, muitas vezes é aquilo, né? E, sinceramente, assim, acho até engraçado falar isso. Mas eu até me recordo do Edmilson, né? Do meu marido, que frequentemente aquela coisa, né? A gente comendo e fala, gente, eu tô me esforçando tanto, tô me esforçando tanto. Aí várias vezes fala para mim, será que você está fazendo tudo que você podia, né? Então vem eu e o Manuel falar para a gente justamente isso. Olha, o esforço máximo. Sempre tem um pouco mais que a gente pode fazer. A gente acha que está fazendo muito, mas a gente pode fazer mais para se melhorar, né? E o Leon Denis, ele também, no problema do ser destinador, ele vai falar uma coisa muito interessante, né? E isso mostra a sabedoria desse espírito, né? Aonde ele fala sobre a questão da vontade e da sintonia espiritual, da sintonia mental. Então ele fala assim: é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. Na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. A sua mobilidade constante e a sua variedade infinita oferecem limitado acesso às influências superiores. É preciso saber se concentrar, colocar o pensamento acorde com o pensamento divino. Então, quando nós lemos isso, a gente lembrou imediatamente dos praticantes da meditação, dos yogis, né? Das pessoas que buscam o silêncio interior, a disciplina da mente, dos pensamentos. E é interessante a sabedoria do Leon Denis, e naquela época, ele, apesar de ser um homem simples, né, ele ter essa percepção de que a nossa vontade ela é hesitante, ela oscila muito, porque a gente tem dificuldade de se concentrar em um alvo superior, em um alvo determinado, né? Então, em dado momento, a gente está, digamos, iluminado. Dali a pouco, a gente já está com um padrão vibratório comprometido, né? Ou com pensamentos de ansiedade, de preocupação na nossa mente. Então, a importância da gente aprender também a se concentrar mentalmente, né? Da gente sintonizar, disciplinar o nosso pensamento nas questões superiores e também para ouvir o nosso interior, né? Então, isso é muito importante, a gente saber canalizar bem a nossa vontade. E a gente lembra do Paulo também, quando ele fala, né? Prossigo para o alvo.
E uma outra questão da importância da vontade é aplicar a vontade para superar as vicissitudes da vida, né? Então, Leon Denis, ele vai nos dizer que nem sempre é possível afastarmos as vicissitudes da sorte, né? Quer dizer, as dificuldades da vida, mas podemos adquirir força bastante para suportá-las com alegria, sobrepujá-las com esforço mental, dominá-las por tal forma que percam todo aspecto ameaçador para se transformarem em auxiliares do progresso e do bem. Então, a vontade também é aplicada na superação das dificuldades da vida. Bom, eu vou passar aqui mais para o final, que já está dando nosso tempo, lembrando aqui da importância do auxílio espiritual para a nossa superação, né? Porque realmente nós temos dificuldades, mas podemos encontrar essa assistência nos bons espíritos para triunfarmos das nossas paixões. E eu queria terminar, então, com essa fala do Leon Denis, que é muito bonita, onde ele diz: dirigi incessantemente o vosso pensamento para essa verdade. Podeis vir a ser o que quiserdes, e sabei querer ser cada vez maiores e melhores. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Tal é o segredo da força mental. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz. Para vir a sê-lo, basta que o queira, com energia e constância, que é aquela frase que a gente iniciou, e para a gente terminar também a nossa reflexão, né? Basta a gente querer, que a gente pode desenvolver os recursos que Deus nos deu para o bem, para a felicidade. Então, muita paz para todos nós.